parlamentares. Eu estava acostumado a pesquisar com o dicionário histórico biográfico lá da Fundação Getúlio Vargas, ou com Câmara dos Deputados, né, onde essas fontes eram abundantes. Você pega um perfil biográfico das fontes, né, ou pegar o dicionário, você faz um perfil das elites, com aquela ali você encontra várias informações relevantes ali para fazer perfil das elites. Mas no Paraná essas informações eram quase inexistentes, né? Aí para fazer lá, então a Assembleia Legislativa lá é bastante precária, ao contrário de alguns outros que existem aqui no mundo. Mas lá o Executivo também, né? Muitas vezes não tinha essas informações, então isso era um problema lá, né? Inclusive a gente, né, já se aperfeiçoou muito nos últimos anos, mas né, existe esse problema das instituições que é difícil você ter acesso, né? Então a gente tinha expectativas um pouco ingênuas, né, em relação aos obstáculos que tinham para a gente chegar aos dados. E depois foi se mostrando que, né, isso aí era mais difícil de encontrar do que a gente imaginava, mas há uma progressão a esse respeito também, né? Você tem muitas, hoje já melhorou bastante o grau, os diários oficiais já estão online, né? Dados do TSE, os próprios partidos, né, tem bases de banco de dados melhores do que tinham na época. Então esse problema, era um dilema da época, mas isso já está minorado, né? Então vamos dizer assim, que fazer um adequado mapeamento prévio das fontes. Muitas vezes a gente ia fazer pesquisa sem fazer o mapeamento das fontes. Uma lição que eu aprendi antes de qualquer pesquisa, né, faça um mapeamento de fontes. Então, onde você vai encontrar essas fontes, né? Qual o recurso metodológico que você vai utilizar para produzir essas evidências? É o survey, são os dados do TSE, né? Esses dados são os diários oficiais. Então a gente ia a campo com uma certa ingenuidade nesse período. Hoje, né, já há um domínio metodológico melhor disso aí. Então você pode focar mais, né, a amplitude, né, um dilema que a gente encontra muito em estudos comparados. É melhor fazer uma bateria enorme de variáveis, né, e demorar uma infinidade de tempo para coletar, ou aumentar a amplitude do campo de observação e diminuir a abrangência das variáveis. Isso tem que ser calibrado com clareza antes. Então, provavelmente é simplesmente inviável fazer um estudo comparado com esse que foi feito a gente. Porque uma massa enorme de dados, né, de várias dimensões diferentes de pesquisa. Se fosse coletar essa massa de dados que a gente coletou para trazer esse livro aí, né, para outros estados, demorar uma quantidade de tempo enorme, é quase inviabilizar o estudo. Se a gente fosse fazer um estudo comparado, a metodologia seria muito mais simples, né? Reduziria o campo de variáveis para aumentar o campo de abrangência. E aí uma grande dificuldade, isso aí, né, que é a dificuldade, eu acho que central, para voltar a isso, que é formular hipóteses explicativas, né, e encontrar correlações significativas entre perfil e decisões. A gente vai muito na expectativa, quem vai estudar elite, vai muito na expectativa que você vai encontrar sempre uma correlação entre perfil e decisão política. E depois, quando você vai ver o resultado da pesquisa, não é sempre assim, né? Os valores muitas vezes são diferentes, né? De partidos, ou melhor, os valores de partidos diferentes são muitas vezes semelhantes, né, dessas elites. A produção legal não tem diferenças significativas, então não é tão simples assim como uma hipótese, né? E encontrar correlações significativas. Elas existem, mas elas não aparecem assim com tanta tranquilidade, né? Então, também é importante, né, não depositar uma expectativa ingênua, né, em relação ao objeto, porque a análise das características societais das elites vai sempre provocar diferenças significativas no comportamento das instituições. Muitas vezes elas existem, outras vezes não. Por exemplo, dois governos de características de gestão, de manejo, né, de coalizão totalmente diferente, pode ter perfil de gasto público semelhante, né? Podem ser perdulares do ponto de vista fiscal, né, embora sejam partidos diferentes e tudo mais. Então isso é um dado, né? Não quer dizer que porque hajam características societais diferentes, que necessariamente os outputs, né, a ação política vai ser diferente. Isso é um resultado da pesquisa. Você não determina isso teoricamente com antecedência. É o resultado da pesquisa empírica. As hipóteses têm que estar muito bem calibradas, né, e
e ela tem que respeitar muito o trabalho empírico, né? O que a gente pode inferir a partir dos dados que a gente tem. Não pode fazer hipóteses ousadas, né? Sem ter uma coerente fundamentação empírica ou estatísticas para isso. E aí, né, eu vou falar alguma coisa sobre a agenda de pesquisa e dados disponíveis, né, que eu acho que é o ponto assim, mais interessante, sem fazer grandes elucubrações teóricas, né, que é o que a gente pode contribuir para o projeto aqui de vocês, a partir da pesquisa que a gente tem lá, né, e do programa, das instruções que estão nos projetos aí, né, e o Jorge mandou para nós. Né. Então, primeira coisa, dados sobre secretários e governadores. Eu selecionei aqui 3 categorias de dados que eu acho mais importantes. Né? Aqui nós temos um banco de dados, né, com surveys sobre secretários de 1998 a 2006, né, pelo menos. Esse banco está no CIS. Né? Foi um banco conjunto feito pelos grupos, a gente fez um banco conjunto sobre elites, né, de recrutamento de elites. Depois o Adriano e o Renato fizeram outro mais específico sobre elites. Eu e o Mário fizemos um sobre produção legal da Assembleia de 98 até 2002, que não tinha os dados de 96 a 98. E o Emerson e o Mário Fux fizeram um sobre cobertura da mídia. São pelo menos 4 bancos, todos eles grandes, com muitas variáveis, né? E que tem dados lá sobre secretários e governadores. Né? Esses dados dos gabinetes estão lá, mas muitos dados não tem. Esses dados estão no CIS e os dados de 94 e 98, que não estão aí, né, nesse banco, também são acessíveis. Né? Eles podem ser acessíveis. Então aqui são os dados, isso aqui não está muito bom de ver, mas eu posso deixar aqui para vocês. Esses são dados, por exemplo, né? Alguns dados do banco aí que a gente está montando, a gente tem aqui. Né? Outros dados não tem. Né? Por exemplo, os dados de datas de início e de fim da coalizão. Esses dados são facilmente obtíveis pelo Diário Oficial, eles não estão na planilha, mas eles são facilmente, né, obtidos em outras fontes. Qual é a dificuldade aqui que a gente tem? Né? De trabalhar com algumas variáveis que são importantes para a pesquisa, né, mas que a gente tem dificuldade de obter informações. São dados sobre... Aqui a composição da Secretaria de Estado, do Requião, isso aqui foi uma monografia que eu orientei, uma monografia de especialização, não está no banco lá, está no CIS. Né? Foi depois, já com dados dessa experiência do banco, eu falei com um aluno que trabalhava lá na Casa Civil, falei que são dados sobre o gabinete do primeiro governo Lerner, de 94 a 98, do segundo governo Lerner, né, e do governo Requião, do primeiro governo Requião. A gente tem o segundo também, mas não está aqui. Eu aumentei aqui para vocês verem, né, porque aqui são 2 tabelas, primeiro governo Requião e segundo Requião. Esses são dados sobre todas as secretarias e os secretários que tiveram mais tempo. Aqui a gente usa as fontes, o Diário Oficial, edição digitalizada, a legenda. O que não tem no Diário Oficial? Né? A gente tem sobre o segundo governo Requião. Então são 4 governos e o que é importante aqui para a nossa pesquisa? Né? São 3 padrões de coalizões distintos. Né? São 4 padrões de coalizão distintos. Você tem um primeiro gabinete, Lerner, né, onde você tinha onde tinha um grau de coalescência, um grau de homogeneidade partidária maior, a maioria dos secretários era do PFL e tinha um perfil técnico. Muitos secretários eram sem partidos. Isso eu obtive, os dados sobre filiação partidária, obtive através de um cara que trabalhava na Secretaria Civil, que ele foi atrás, ele conhecia, tinha um secretário lá do governo que fazia o acompanhamento da filiação partidária, informação interna da luta política dele, o cara que fazia o monitoramento da política lá cotidiana. Então ele acompanhava mês a mês a filiação partidária dos candidatos, pelo uso interno. Esse meu orientando teve acesso a isso. Então não necessariamente a filiação, pode ser só vinculação. Não necessariamente filiação. Não, aqui exatamente, não pode ser filiação, isso é um ponto importante. Nem sempre a filiação está explícita. Mas por quem foi nomeado o partido? Uma das variáveis do banco o partido foi nomeado, o partido teve influência. O partido indicou, endossou isso. Esse ele não discriminou aqui. Alguns eram filiados, porque isso aí pela filiação ele obtém pelo TSE, vai lá no diretório dos partidos, é uma fonte importante. O diretório dos partidos é importante ter no diretório para
aplicar questionários lá, os secretários, os tesoureiros, muitas vezes eles têm dados sobre isso. Ou se não, pelo conhecimento interno da política mesmo. Chegou a partir de até um X aqui, que eram os que tinham filiação, que tinham certeza. E outros que têm dúvida, ou não, né? Não é fácil chegar a essa conclusão, né? Muitas vezes... Mas a atribuição da filiação partidária aí foi produto do quê? Chega na primeira linha lá, Não, aqui primeiro são filiações, fez um levantamento nos diretórios dos TSEs. Boa parte são dados dos TSEs, funcionários biográficos. Tá. Agora, outras aqui não, porque ele não tinha certeza, ele colocou aqui também pelo acompanhamento político, o conhecimento que ele tinha da política do Paraná. E ele identificou aí como uma coisa dos outros? Você separou Não, esse que é o problema, esse que é chegar, não separar. Eu queria justamente colocar essa tabela para isso, para ter a experiência que a gente tem, a gente não fez essa separação, uma lição que a gente saiu. Então você tem vários tipos de atores, tem atores que você identifica bem a filiação partidária, e tem atores que você não consegue identificar. Mas né, eu falava para ele, eu fazia justamente essa pergunta para ele, eu falava, não, eu tenho certeza que essa é a filiação partidária dele. Eu conheço o político, conheço o aliado dele, o cabo eleitoral, que trabalha lá não sei onde. Mas eu falo, não basta você ter certeza, você tem que produzir alguma evidência objetiva que né, permita você chegar a essa conclusão. Ou senão, quando você, senão você faz essa discriminação aí. Os que têm realmente evidência empírica, que é filiado a partido, e os que não têm. E você deixa os que não têm, você vai lá e aplica um survey. Como tudo nessa vida, o problema é a zona cinzenta. Exatamente. Aí gera uma margem de erro. São óbvios que são partidários, outros são óbvios que são técnicos, e tem um miolo ali que a gente tem que tomar decisão. Então, mas enfim, em termos de pesquisa, a lição que a gente primeiro faz esse mapeamento com base nas fontes, e no final, nos casos da zona cinzenta, você vai utilizar um survey. Tenta entrar em contato com eles. Por exemplo, quando eu fiz os verbetes do CPDOC, né, eles davam esses dados, assim, de filiação partidária. O senhor, na época, era filiado a qual partido? O senhor chegou a ser filiado ao partido tal, né, ao DEM, entre 2002 e 2006? Eles respondem isso tranquilamente. A TSE tem um banco de dados sobre filiação partidária, principalmente dos maiores partidos. Quer dizer, no nosso banco, se o PL juntou com o PRONA para fazer o PR, você não tem mais PL, não tem mais PRONA. Você tem os filiados do PR que estão lá há muito mais anos filiados ao PR do que deveriam estar, porque o PR é mais recente. E aí você está pegando os caras e juntando. Então você não consegue mais saber de onde é que veio cada um. Então o PR, o PRONA e o PL morreram do ponto de vista do TSE. Agora, ou a gente mantém os principais partidos, PT, PMDB, PSDB, PBT, a gente consegue um bom grau de identificação. O problema de você, quando eu fiz no caso do Piauí, você checar diretamente com o secretário, que a memória é falha. E aconteceu o caso do cara afirmar piamente de que era filiado ao partido, e quando eu olhei lá não era assim. Quando eu era secretário, eu era filiado ao PT. Eu olhei lá, bem depois ele se filiou-se. Não era. Então, aí será que não pode ser, às vezes, um trâmite partidário? Ele tinha apresentado a ficha, mas ele fica a ficha lá no partido, e aí teve alguma vai mandar aquelas coisas que o TSE faz, você recontagem, né, sei lá, entendeu? E aí o cara achou que não precisava, e precisava reafirmar. O problema é que tem a cabeça dele continua afiliado, mas na prática não. Porque tem que tomar um critério. Se claro. for o critério da filiação do partido, aí tem que ir todos, tem que conferir todos no partido. E não no TSE, porque às vezes dá erro mesmo. Viu com o TSE e dá erro. O problema que a gente viu com o Otávio é que isso aí, ele falou, pô, ele levou lá, não sei o quê, perguntei para os caras, falei, sabe? Eu falei, mas a gente tem que buscar, já que vai fazer nacional. Quando você faz só para o Brasil, você não tem problema de fazer isso. Quando você faz nacionalmente, eu quero comparar o aeroporto ao Chuíba, tem que adotar algum critério objetivo. E aí a gente pode começar a pensar nesse critério. Então, é considerado partidário, o secretário que foi filiado. Não, filiado só não basta, tem que ser filiado e ter sido candidato. Não, tem que ser filiado, candidato ou dirigente partidário, mesmo que localmente. Então, a gente vai começar a discutir esses critérios mais objetivos. Esses dados a gente deve ter para 90 e tantos % do secretário.
porque eles são os partidos maiores. Então, aí lá a gente não tem certeza não. Tenho certeza que tem que recolher outras fontes. Aí no caso, eu acho que se você for fazer um banco de dados, porque muitas vezes esses bancos de dados não são disponíveis. Então, nesses casos, você tem assim, uns 70% de certeza, aí coloca lá uma coisa, e, né, porque você vai fazer um tratamento agregado, e não é historiador. Porque o historiador que tem que ir lá ficar reconstituindo as minúcias com 100% de certeza. Mas se for fazer um banco de dados bem feito, para disponibilizar publicamente, assim, né, doar, porque muitas vezes a gente vê os autores trabalham com uma massa de dados e não disponibilizam isso. Você não vai checar, porque se eu estou fazendo análise agregada. Você começa a checar ali os dados meticulosamente, você começa a aparecer os erros. Então, muito partido político que era, né, aparentemente era técnico, ele tinha uma filiação partidária, ele tinha uma simpatia partidária. Então dá para discriminar, mas o ideal é que se reduza essa zona de sombra ao mínimo possível. Do ponto de vista objetivo, a gente quer saber o seguinte: se o Vitor foi para o secretariado, mesmo que ele é filiado ao partido X, o partido X reconhece algum compromisso com o governo, porque o Vitor foi para o secretariado? Essa é a questão, porque nós estamos falando de formação de coalizão, não só de composição do secretariado, por isso a questão do partido. Né? Então, o Vitor fala, o Vitor está lá, nos obriga aqui, bancada do partido X, a apoiar o governo? Ou não, né? Eu acho que o teste contrário se a gente não apoia o governo, o Vitor, o cargo do Vitor é colocado em risco. Isso. Que ocorre também também já vi casos do secretário do PFL ser filiado ao PFL e o governo do PT. Já ocorreu, só que ele não representava o partido. Ele passou um tempo, uns 2 anos, foi se aproximando da eleição e migrou para o partido da base. Mas até então ele ficou pelo PFL, e o PFL sendo partido de oposição. Mas não representava o partido, não foi indicação do partido, foi uma indicação outra, mas foi uma indicação partidária da base. E aí tem que considerar também por que esse cara estava lá, depois fazendo trabalho de estudo de caso, uma coisa mais aprofundada. Eu acho que, no fundo, essa medida ela só vai ser melhorada quando a gente tiver algumas votações nominais. Porque nós vamos começar a especular. Esse cara aqui é partidário, esse cara aqui não é, assim por diante. A prova dos 9 vai ser a hora que você fizer a votação nominal ou se você vai ter alguma disciplina partidária a favor ou contra o governo. Né? E aí a gente vai poder, digamos, ter uma medida melhor que, olha, isso aqui. É claro que vai ter estados que vai ter votação nominal, outros não, mas os que vão ter, a gente pode pelo menos analisar e ver se está batendo a nossa definição de secretário político e secretário não político com as votações nominais que a gente está encontrando. Acho que aí seria uma melhor maneira da gente dar outra andada nessa direção aí. Então, esse que é o ponto central, chegar a ver se funciona realmente uma coalizão, uma cartelização, né, da agenda 7, né, tem o texto do Schubert, né? Não, quem é o Cox, né? Cox, que é a agenda 7, que fez justamente estudo entre coalizão e comportamento parlamentar, né? Que é chegar lá na análise para ver se realmente funciona, né? No presidencialismo de coalizão com sustentação partidária. Aqui só para ilustrar o padrão. Esses dados eles são, né, facilmente assim, tratáveis também lá no caso. Houve uma ampliação da coalizão e uma diversificação partidária, porque quase que o Lerner não se elege no segundo turno, então ele ampliou a base partidária dele. No Requião a mesma coisa, houve uma mudança de padrão, né? Quase todos os candidatos que estão mais elegível, aqui é quase 100% de certeza. Aqui a maioria deles, o primeiro governo Lerner foi mais difícil, mas aqui todos eles têm filiação documentada. Então acho que 100% de certeza aqui quanto a filiação. Tinha um só membro do PT, que era o Padre Roque, que estava numa Secretaria de Emprego, Trabalho e Promoção Social, o resto todo era do PMDB. Aí o Requião, a mesma coisa como o Lerner na passagem do primeiro e do segundo turno, teve uma votação extremamente disputada, né? Precisou do apoio do PT para ganhar a eleição do segundo turno, esse apoio foi decisivo, só ganhou a eleição porque o Lula foi lá. Aí no segundo ele ampliou a coalizão, né? Fez uma coalizão mais distribuída, né? Com maior diversidade partidária e tudo mais. Não está aqui. Então esses dados a gente consegue, até com um grau de certeza elevado, até o segundo governo Lerner. O primeiro governo Lerner tem que fazer uma checagem. Segunda bateria de dados aí, dados sobre votações nominais e produção legal. Aí nós temos todos os dados
uma base lá com todos os dados sobre produção legal a partir de 96, tinha uma base lá, já da primeira pesquisa a gente tinha, várias monografias lá que foram feitas, teses de mestrado e tudo mais. O Fabrício, que é uma base enorme sobre dados eleitorais, também lá do grupo disponibiliza, né? Especialista nisso, estão montando uma base. Então, esses dados de produção legal, leis ordinárias, requerimentos, indicações, tudo isso tem lá. Dados de votação nominal, também já orientei 3 monografias sobre votação nominal. Né? A gente só tem a partir da penúltima legislatura, eu vou mostrar aqui. Né? Então, dados sobre votação nominal do primeiro e segundo governo Lerner não existe no Paraná, porque não tinha, né, não tinha registro nos diários, os diários desapareceram, só houve 2 votações nominais, que uma da Reforma da Previdência e uma da COPEL. Né? Então, teve uma menina, uma orientanda de especialização, que eu falei para ela, você faz uma varredura em todos os diários, né, que, página por página, para fazer uma monografia exclusivamente sobre votações nominais na Assembleia. Ela não achou nada. Né? Então, dizem as pessoas que está guardado lá num arquivo lá, mas ninguém nunca viu esse arquivo, ninguém sabe. Então, para dar uma averiguada, né, agora com esses programas de transparência, pode ser que apareça, mas pode ser que apareça essas votações. Né? Mas eu tenho quase 100% de chance, nunca mais fui lá, né, fazer uma prospecção desses dados, mas eu tenho quase certeza que esses dados são irrecuperáveis. Né? Isso aí já é o resultado de pesquisa, a gente já tentou por todas as vias. Né? Então, os dados... seria 2003, 2007, 2006, 2007, 2010. Aí tem, exatamente, vou mostrar aqui. Os dados da última legislatura, 2006, não, porque a legislatura começou em 2006, mas a gente tem os dados a partir de 2008. 2007 a gente não tem ainda. Tá. A legislatura eleita em 2006 começa em 2007, o mandato dela, certo? Ela assumiu em 2007. Aí você tem a partir só de 2008. 2008, porque esses dados só começaram a ser registrados a partir de 2008. Tá. E antes disso não há registro? Não há registro. Já tentou todas as formas. Isso aqui foi um artigo que a gente fez. Imagina seu Vitor lá em Rondônia. Mas isso aqui a gente conseguiu. A gente conseguiu para essa legislatura. Isso aqui são os últimos dados. Isso aqui a gente pesquisou exaustivamente a votação nominal. No projeto a gente vai fazer uma checagem adicional. Isso é um artigo que eu escrevi com a orientanda, né, de monografia. Ela fez um estudo comparativo entre a taxa de coesão, índice de rights e índice de semelhança entre os legislativos subnacionais que foram produzidos, a LESC, que tem um estudo do Carreirão sobre isso, e o estudo do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está aqui. Né? Mas entre a Câmara dos Deputados, né, 47ª e 48ª legislatura. A gente fez um estudo comparativo de todos esses dados, o estudo do Peronde com do Rio Grande do Sul. Tem um rapaz do Rio Grande do Sul que a gente incorporou depois, ele está aqui ainda, mas está no artigo que a gente mandou. Então a gente tem um artigo fazendo análise das votações nominais. Né? Então o que a gente conseguiu aqui? Ver a taxa de coesão, quer dizer, qual é a singularidade do Paraná? A taxa de coesão do PT é menor, o PT estava dividido, né? Isso para o segundo governo Requião. É da segunda metade da segunda legislatura do governo Requião. Só tem a votação nominal até aí. A gente pesquisou, 3 orientantes meus que fizeram pesquisa não conseguiram ver nada para trás disso. Outros pesquisadores também, a Luciana já foi atrás, o Fabrício já foi atrás. Esse governo aqui, esse período que você falou, 2008. 2008 e 2010. O segundo mandato onde o PT foi incorporado à coalizão do Requião. Isso causou muitas divergências internas para o PT. Ele incorporou o PT por causa da cara disputado no segundo turno, mas tinha divergências dentro do PT sobre essa proximidade com o Requião. O índice de rights também, o PT bem inferior aos outros, né? A LECA, a Câmara dos Deputados, é 96%. Isso aqui, os dados do Limonge lá é 68%. Então, um trabalho enorme, porque a gente catalogou 167 votações nominais. Esse banco de dados aí não está disponibilizado publicamente, não pode até se integrar ao projeto. E agora eu vou ver se algum orientando meu lá dá continuidade a isso. Né? Porque agora as votações já estão disponibilizadas online. Em algumas assembleias estão fazendo isso. Então, no Rio Grande do Sul eles fazem disponibilizar. Mas é até caro. Mesmo quando as votações nominais estão disponibilizadas online, não é fácil você transpor isso com dados de dados.
não tem a menor acessibilidade, a menor preocupação com isso. Então, você tem que fazer lá, tem que saber bem o Excel, passa como formatar para fazer isso numa base de dados tratável. A menina conseguiu fazer isso porque o irmão dela mexia com informática. Era um técnico de informática, ele pegou tudo lá, né, e transformou tudo em variáveis tratáveis. E nessa época não estava online, a gente pegou uma pessoa de dentro, era outro orientando meu que estudava as comissões, e foi lá e passou todas as rotações nominais para a gente, impressas, a gente digitou, um por um. A equipe nossa lá digitou, a gente foi digitando, nessa época não estava online, mas analisamos 167 votações nominais. E tem muita coisa para extrair ainda. A gente escreveu um artigo, mas tem muita coisa. Falta ver o que foi votado ou não, né? Selecionar alguns casos importantes, porque muitas votações nominais não têm importância, outras são questões substantivas de políticas públicas, fazer essa discriminação entre o que é e o que não é relevante, a importância dos partidos em relação a isso. Esse banco de dados pode ser disponibilizado tranquilamente para o projeto, né? Para ver, comparar inclusive com outros estados. Aqui o índice de semelhança, a gente conseguiu outro ponto importante para a pesquisa também. Né? Quem está na oposição, quem está na situação e quem está em cima do muro ali. Né? A oposição, situação, o partido está cedido. Então, como é que a gente conseguiu isso? Ficava gente lá dentro da Assembleia Legislativa, monitorando, vendo lá dia por dia quem é que estava pró ou contra o governo. Né? E só pelos partidos lá no Paraná você não tem indicação de liderança de voto, não tem colégio de líderes, né? Em boa parte da Assembleia Legislativa. Então, você não identifica facilmente quem é governo e oposição através das votações nominais. Só. Você tem que ir lá e ficar lá. Isso aí porque a gente tem lá um sistema de monitoramento, né? Um convênio com a FIEP e com a Federação das Indústrias de lá, para fazer um sistema de monitoramento online. Estava falando com você. Então, sempre tem gente lá do grupo, dentro da Assembleia, dentro da CCJ, né? Vendo o comportamento lá dos políticos. Então, a gente consegue também, né? Como são alunos, assim, né? Os alunos mais aplicados, que gostam mais de acompanhar a política, conseguem, com um grau de precisão muito grande, determinar quem é a oposição e quem é a situação de fato. Como são poucos deputados, você dá para saber. São 54. Então, a gente calculou os índices dos 4 maiores partidos. O PSDB lá ficou cindido, né, na segunda governo. Ele nomeou, o Requião nomeou um secretário, deu uma série de cargos lá para aliados políticos dos deputados. Isso, nomeou logo no início do governo um tucano lá que tinha apoiado ele, no PSDB, o outro ele apoiou o candidatura do Tribunal de Contas. Então ele conseguiu uma base. Mas para a tua tabela aí, o PSDB, que é a terceira linha lá, tá vendo? Ele vota muito parecido com os partidos de situação, não é isso? O PMDB principalmente. Exatamente. Que é o partido do governador. Então ele... exatamente. Porque, não, ele vota no índice de raiz grande, mas é um partido que estava cindido. Eu acho que observou bem. É na terceira linha lá. Eu estou vendo aqui a votação. Ele vota com mais semelhança do PMDB do que o PT. Então. Isso aí explica, né? Porque você tinha um setor considerável do PSDB que era a favor do governo, que apoiava o governo. O PSDB não estava